noite a todos. Então hoje a gente vai dar início à nossa atividade do Grupo Brut, que é o grupo responsável pela maratona de programação e outras atividades de programação competitiva. Então a gente vai começar hoje nosso episódio piloto do Maratonando, que é uma espécie de conversa aí, de instrução sobre programação competitiva. E para abrir com chave de ouro nosso evento, contaremos com uma ilustre presença do nosso grandiosíssimo bolsista Peter Brandle. Pode entrar, Peter. Muito obrigado pela apresentação. Então agora a gente vai começar aí. A apresentação vai demorar mais ou menos uma meia hora, 35 minutos, ou menos, depende, ou mais. Depende da vontade de vocês de discutir. Exatamente. E depois disso a gente vai passar por uma parte de uma discussões, uma conversa ali mesmo. Se tiver alguma dúvida, pode interromper. Se quiser exemplos de aplicações sobre o que ele vai comentar hoje, que ele já vai falar sobre o que é. E é só levantar a mão e é isso aí. Bom evento e bora lá. Tá, falaram pra eu ficar naquele lado. Tô nesse lado. Tu apertou pra mim o bagulho? Boa. De gravar também? Boa. Pô, cadê o passador? Tá. Então, Brut, só queria ver se funciona. É o nosso grupinho. Na real, que nem precisa de microfone, né? Todo mundo na frente. Mas eu gosto. Então, eu vou falar de complexidade de algoritmos, que é a base da maratona de programação, porque sem ela tu não consegue fazer os problemas passarem no tempo, né? Tipo, se tu não conseguir fazer um algoritmo rodar bonitinho, não vai passar. Se quiserem entrar em contato comigo, tem esse e-mail, mas acho que vocês que estão aqui podem falar comigo pessoalmente. Ou com qualquer um aí, porque todo mundo manja. Então, mais ou menos isso aí que a gente vai fazer nessa apresentação. Não vou ler tudo, vocês conseguem, né? Então vamos começar falando sobre o que é um algoritmo. Algoritmos são os programinhas que a gente faz. Mas o que um algoritmo faz? É código. É a solução do nosso problema da maratona, basicamente. A gente costuma definir nas aulas de algoritmo que é uma sequência de instruções, uma sequência de passos a serem tomados. E o que é uma sequência de instruções e por que é importante saber para a complexidade? Bom, é um algoritmo, uma sequência de instruções é um algoritmo, óbvio. E aí o dicionário define isso aqui pra gente. É uma sequência finita de regras, raciocínios, operações que, aplicada ao número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes problemas. Da hora. O que isso quer dizer? Eu não passei, cara. Quem que tá apertando? Isso quer dizer que, basicamente, com uma sequência de passos, vários passos, tu resolve um problema e com várias entradas diferentes, tu vai conseguir várias saídas diferentes. Isso é importante porque a quantidade de passos que tu vai dar define o quão longo vai ser o tempo de execução, que é o que a gente está interessado aqui. Então, o que é complexo? O dicionário diz a qualidade do que é complexo. Complexidade, desculpa. Então, não ajuda muito a gente. A gente quer saber o que é complexidade de algoritmos. Mas a palavra complexidade em si não tem muito sentido. Ela tem mais sentido quando está ligada a alguma outra área de estudo. Então, no nosso caso aqui, complexidade... O que é complexidade? O que é complexidade? Não sei. Pois é, o que é complexidade? Não dá para saber, é muito estranho isso. Mas aí a complexidade de algoritmos a gente consegue definir, faz mais sentido. Então tem esse cara aqui, Sipser, o cara é bom, tá vivo ainda, ele dá aula em algum lugar aí. O cara escreveu o livro de tech, Introdução à Teoria da Computação, uns bagulhos assim. A gente descobriu recentemente que tem relação com complexidade da área. Então, o que ele define como complexidade de algoritmos?
Quando um problema é decidível, isso quer dizer que ele sempre vai ter uma solução que ele para, ele pode ainda assim não ser solúvel em tempo hábil ou de memória. Então quer dizer que, sei lá, eu não consigo contar quantas estrelas tem no universo. Muito embora seja decidível, eu acho. Karina me corrige. Tipo, é um bagulho que vai demorar muito tempo, tá ligado? Então não é viável. Então o que a gente quer? A gente quer estudar a maneira de deixar os algoritmos viáveis na maratona. E na maratona, óbvio, a gente só trabalha com problemas que são viáveis de resolver no tempo. A gente não vai fazer uns bagulhos absurdos. Mas... Deram um oi pro Vai já? Ou vai ser ali atrás? Bom, então, para começar falando de complexidade, a gente tem algumas notações que a gente usa. Já devem ter ouvido alguém falar, tipo, O de N, O de 1, O de N quadrado. Essa é uma notação famosa que é a que a gente mais usa na maratona. Eu acho que é a única que a gente usa. Eu nunca ouvi alguém falar outra notação. Então, por que a gente usa essa notação O de N? Porque, tu calcular o tempo de um programa em, tipo, segundos é muito relativo, tá ligado? Porque depende de várias coisas, do processador, depende da memória, depende, sei lá, do HD, depende de muitas coisas. E tu quer meio que generalizar a tua complexidade para tu ter um caso tipo, mais concreto, para tipo, definir, a complexidade desse código é essa, e desse é essa, e esse é melhor que esse. Basicamente, tu pode dizer isso. Então, não vou mais usar o tempo aqui, em horas, minutos, segundos, como a gente conhece. A gente vai definir mais ou menos em quantidades de operações. Eu falei que operações, algoritmo, operações, sequência de passos, então quantidade de sequências de passos. Quanto mais passos, mais lento. Mas o Vais concorda. Vocês concordam também? Tipo, se eu conseguir chegar no Japão com uma passada só, eu chego mais rápido do que se eu chegar normalmente com várias passadas. Boa, não. Então, essa é a primeira notação, a Big O. A Big O é a que eu falei que todo mundo usa, que é O de N log N. Não dá pra ler ali, mas é tipo O de N log N com 10 linhas de código. O de N fatorial com 9 linhas de código. Pô, ninguém riu. Então essa notação também é chamada de notação assintótica. Bem melhor. Ela caracteriza o limite da nossa função, do nosso código, a gente pode dizer assim, quando é um N muito grande. Então, quando tipo, a quantidade de elementos que a gente está avaliando é muito grande. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, na matemática, isso também é definido na matemática, por sinal. Essa função 5n na quarta mais 3n quadrado, não vai ser verdade que essa função é menor do que n na quarta. Tipo, obviamente não é verdade. Mas existe algum número que a gente pode multiplicar na frente de n na quarta, que em um caso muito grande, vai ser maior, sempre vai ser maior. Eu não sei qual é o número, eu não fui, acho que é 13 nesse caso aqui. 13, 14, sei lá. Tipo, existe um número que vai ser maior, eventualmente. Então, a gente pode dizer que o limitante superior dessa função, 5n na quarta mais 3n quadrado, é O de n na quarta. Pra gente não quer dizer muita coisa, né? Quando eu olhei pra isso a primeira vez, eu falei, tá, e daí? O que isso muda pra gente? Não é muita coisa. Mas esse de baixo aqui muda pra gente. Quando a gente tem um vetor lá do Python, a lista, eu acho que é, a gente quer acessar um elemento, a gente simplesmente coloca lá o nosso vetor entre colchetes, na posição, e ele retorna pra gente aquele valor em O de 1. O que é O de 1? Quer dizer que é uma operação só que ele vai realizar. Ou, na real, se a gente for olhar o código de máquina, vai ter mais, mas é uma operação. Então, ele instantaneamente retorna pra gente o valor que a gente quer no vetor. É muito rápido. E o outro exemplo que eu tenho aqui embaixo, também que é útil pra gente, é percorrer um vetor de tamanho n. Então, esse seria o códigozinho aqui. Então, se a gente vai percorrer n elementos, a gente vai passar O de n. A gente vai, tipo, andar O de 1, 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 até chegar no n. Então, vai somar O de 1 n vezes, tu vai ter O de n. Isso eu não tinha planejado, acabei de inventar. Entenderam a noção que deu, mais ou menos? Tipo, Fred, entendeu? Então, explica o que é.
Tá, espero que tenha entendido. A gente vai falar mais também. Então, essa notação Big O é a mais usada na maratona. Tem uma charada aí pra vocês. Fica pensando nela. E tem também a Big Theta e Big Omega. Tipo, eu nunca vi alguém usar isso na maratona, mas as duas representam um é limite inferior, que eu acho que é o Big Theta. Eu nem sei mais. Então, nunca uso que eu não sei mais. Mas um representa o limite inferior. O θ é superior e inferior. Então, o θ ele vai te dar... Tipo, onde a tua função vai estar entre, tá ligado? Ela vai ser mais rápida do que alguma coisa e mais lenta do que outra coisa. E o Big Omega diz só que ela vai levar, tipo, pelo menos um certo tempo para executar. Mas, tipo, a gente não vai usar isso daqui pra frente. Só para saber que existe mesmo. Quando fizerem complexidade, quem não fez ainda, vocês vão ter que usar, infelizmente. Então, para não falar muito, eu vou falar mais, só que para deixar vocês pensarem também, tem um exemplo aqui. Encontrar o maior elemento e a posição dele em uma lista. Então, tem um códigozinho em Python. Alguém não sabe Python? Tu não sabe Python? Não? Mas o que tu faz na sexta-feira? Eu faço em C? Ah, tu faz em C? Tá, esse aqui é um for, tá? É um for, tipo, até o tamanho de V. V é uma lista. Eu não botei aqui, tá aqui pra cima, na real. Mas V é uma lista. Então isso é um for que percorre a lista e vê, né, quem é o maior. Qual a complexidade disso? Alguém tem uma ideia? Hã? Mágica? Baixa. Baixa? Baixa. Ah, tu não tava aqui, né? Pera aí. Big O é a complexidade que a gente está usando. Então, acessar um vetor, O de 1, porque é instantâneo. Procurar percorrer um vetor de tamanho n, O de n. Faz sentido? Faz sentido, né? Por que é O de n? Porque a gente vai fazer n operações O de 1, a gente vai acessar várias vezes. E esse caso aqui, qual é a complexidade? Hã? O de n? Boa, boa. Tu falou O de n também, né? Boa, parabéns. Tá, então acabou. Tchau. Tô brincando. É O de n mesmo, porque a gente vai iterar por todos os elementos do vetor. O vetor vai ter n elementos. E caso a gente encontre um cara que é maior do que a gente tem atualmente, a gente vai atualizar. É bem simples. Nosso próximo exemplo. Ordenar uma lista. Clássico. Então, esse algoritmo, eu não vou falar o nome, quem sabe não fala, por favor. Mas ele basicamente vai ordenar um vetor. Tem alguma ideia da complexidade? Alguém quer chutar? Alguém que não saiba? Boa, parabéns. O de n quadrado. Por que é o de n quadrado? Porque tu tem basicamente dois fors conectados, um for dentro do outro. Então tu tem n elementos em cima, e para cada um dos n elementos tu vai executar n vezes vai iterar por mais n elementos. Então, tipo, tu vai ter n vezes n elementos. Então, n vezes n, a gente aprendeu na, sei lá, álgebra, em algum lugar a gente aprendeu, n vezes n é n quadrado. Então, a complexidade final disso aqui vai ser O de n quadrado. E aí... é o bubble sort. Caso alguém não tinha percebido ainda, é o bubble sort. É um algoritmo clássico que ninguém usa na maratona, mas só para explicar a complexidade. E agora tem ordenar uma lista otimizada, que agora tem uns códigozinhos a mais aí no meio. Querem que eu explique ou já querem chutar? Quer chutar, Fred? Tu chutou antes certo. Não quer chutar? Ah, tu não chutou, tu sabia, desculpa. Mas não quer tentar? Alguém quer tentar adivinhar a complexidade? Ou saber, calcular, enfim? Não. O de n mais um? O de n mais um? Depois eu vou explicar. Porque acho que eu esqueci de falar isso, né? É bom que tu falou isso que eu vou voltar agora. Ainda bem que tu falou. Lembra que eu falei que era O de n na quarta aqui? Tipo, por onde foi esse mais 3n quadrado? A gente joga fora. Tá ligado? Tudo que é menor a gente joga fora. Para de olhar assim pra mim, velho. Não é tu, é o Vais. O Vais tá olhando pra mim com uma cara de que tu falou tudo errado.
Então a gente pega sempre o maior cara para ser a nossa complexidade, a gente não pega os menores. Então mais um não faria nem sentido, sabe? Tipo, se fosse para ser, seria o de N. Mas não é também. Alguma outra ideia? Tô ouvindo cochichos. É o de N quadrado ainda. Tipo, pô, parece que tá melhor, tá ligado? Porque a gente vê se o cara trocou aqui na segunda iteração. Então a gente não precisa ordenar tudo. A partir do momento que ele não trocou um cara, a gente pode sair fora. E ainda, aqui ele não começa mais de zero, ele sempre começa de mais um. Então, pô, não é mais O de N quadrado. Mas aí tem a notação assintótica. Para cada elemento do vetor, visita o próximo. Eu estou descrevendo o algoritmo. Eu estou que nem um gato atrás da luz. Tu troca a tua flag. Acho que está errado esse algoritmo na real, né? Não, tá certo. Tu troca a tua flag e segue a vida. Vai trocando mais o que tiver que trocar. Eventualmente, tu não vai trocar mais ninguém. E quando tu não trocar mais ninguém, tu vai sair da função. No caso aqui, se você chegar ao fim de 1.1, nenhum elemento vai ser derrubado, ficaria feliz. Então, mesmo a gente melhorando o bubble sort, ele ainda é N quadrado. Por quê? Na primeira passada, a gente fez N-1 visitas. No caso, N-1 passadas. Então, N vezes N-1. Na segunda, a gente fez N-2. Na terceira, N-3. Até que a gente chegou em uma visita, que é a última iteração. Porque esse é o nosso pior caso, é o caso de a gente estar totalmente desordenado. Todas as iterações elas são importantes para a gente, para calcular. Então, se a gente for ver no fim das contas, trocando aqui o N-1 por X, a gente vai ter esse carinha aqui que em matemática discreta a gente aprende. Na real, no ensino médio, eu acho que a gente aprende, talvez, em cálculo, a gente aprende que isso aqui é igual a x vezes x menos 1 sobre 2. E aí, só, aplicando álgebra, a gente chega em n-1 quadrado. Se a gente for distribuir, fica n quadrado menos 2n mais 1. Aí, como eu falei antes, pro passos, a gente ignora tudo que tem que a potência é menor do que o maior, no caso. Só o maior conta. Como o maior aqui é n quadrado, a gente joga o menos 2n e o mais 1 fora, e a gente tem a complexidade O de n quadrado. Então, não muda nada. Mágica. E aqui, remover n menores elementos da lista. Quer falar? Pode falar. Eu tô vendo que você fala. Fala. Não, eu passo. N? Por quê? Tem um for só. Sim? Não. Não, porque tu está usando umas funções aqui dentro, tá vendo? Isso aqui engana um pouco. Tu procurar o mínimo elemento no vetor, é O de n também. Então tu vai acabar fazendo um for de i até n e procurando, passando por todos os elementos para encontrar o menor. Então meio que é uma pegadinha, mas é importante ficar ligado nas funções que tu usa. Sempre que tu estiver na maratona, tu quer usar uma função, procura a complexidade dela antes de sair usando, porque pode ser que seja meio grande. É importante, só uma pegadinha. Sou malandro. Algumas coisas que a gente aprende que é importante na maratona. Bubble sort, que a gente já viu, algoritmo de ordenação. Selection sort também é n quadrado, não? Nossa. Merge sort, que é n log n, que é bom. Quick sort também é n log n, é bom. E tem vários outros, assim, radix sort, heap sort, shell sort, não sei, vale a pena? Vale a pena? Tem aquela parada, né? É difícil tu codar, então talvez não valha a pena. Mas vale tu usar um sort pronto. No C++ já é sort, no Python também é sort, né? Eu acho que o heap sort não é um algoritmo estável de ordenação. Daí, tem muitos problemas. Eu acho que em alguns casos ele deve ser mais lento. Né? Então, numa maratona, por exemplo, nossos auto-judges, ou os auto-judges no geral, eles executam 10/8 operações em 1 segundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tu tem que tomar cuidado,
teu algoritmo não ultrapassar esse cara caso o tempo limite seja 1 segundo. Como tu faz isso? Analisando a complexidade, por isso que eu estou aqui. E vocês também vão ter que estudar em casa, porque eu não consigo abordar tudo que tem. Então, a primeira coisa a fazer? Você olha as restrições do problema. Aqui tem um problema, caso não tenha visto. Restrição qualquer, n menor ou igual a 1000. Para quê? Vamos ver. Problema, ordene o vetor com n elementos e imprima na tela. Ordenação. Tipo, nunca vai ter uma questão assim para vocês, mas é um exemplo. Tô meio bronco. Nunca vocês vão ter tipo, uma questão tão direta na cara de vocês, mas tipo, talvez vocês tenham que ordenar um vetor no meio de uma questão. E tipo, se olhar bem, a entrada é 1000. Tempo limite é 1 segundo. Que algoritmo tu vai escolher? Tu vai escolher o Quicksort, que é muito rápido, o Merge Sort, que é rápido também, Selection ou o Bubble Sort. Qual algoritmo escolher? Tem que considerar o quê? Balancear dificuldade e complexidade. Bonito, né? Dificuldade, por que dificuldade? Porque é um Quicksort, óbvio que no nosso caso o Quicksort está implementado já, mas supondo que não está. Supondo que é um outro tipo de algoritmo. O Quicksort ele é muito mais rápido, só que ele é muito mais difícil de implementar do que o Bubble Sort. O Bubble Sort é quase intuitivo. Então, nesse caso aqui, eu particularmente escolheria um Bubble Sort, porque passa no tempo, porque 1000 ao quadrado é alguma coisa, que é menos do que 10 na 8, tenho certeza. Ou talvez exatamente igual. Não, mas é menos. E passa no tempo, porque é menor do que 10 na 8. 1 segundo. 10 na 8 operações de 1 segundo, então passa em menos. Então eu escolhi o Bubble Sort porque é mais fácil de implementar. Entenderam? Por que eu escolhi o Bubble Sort e não o Quicksort? Tá bom. Então, lembrando da nossa querida maratona, teve essa questão do Vice, do faltou o título. E só uma curiosidade, realmente o Vice esqueceu o título, eu coloquei isso e tipo, eu gostei. Que basicamente era o quê? Dado um vetor de n elementos, fazer Q operações de busca, de pegar o intervalo no vetor e subtrair do total, da soma dos elementos. Somar o intervalo e pegar a diferença total menos aquele intervalo. Era tipo bem simples, mas o tempo era, tipo, a quantidade de elementos era muito grande, então o algoritmo tinha que ser otimizado. Se pensarem, tipo, imagina eu ordenar, fazer um Bubble Sort disso aqui, em quadrado. Não vai passar nunca. Não em 1 segundo. Então, o que a maioria das pessoas acabaram fazendo é a solução naive. Naive é, tipo, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, o básico, simples. Que é basicamente fazer o quê? Primeiro, você faz a tua leitura dos vetores, que eu escondi aqui, mas está implícito, né, que já foi feita a leitura. E para cada um das queries, que é esse for aqui, para cada uma das leituras do range, tu vai pegar esse intervalo que ele te deu, esse I e esse J, vai somar todos os elementos que tem ali e vai subtrair do total. É tipo o mais simples possível. Só que a maioria das pessoas fizeram isso, mas não passou no tempo, porque é n quadrado. Porque tu tem um for e tu tem um for. E esse cara aqui, ele pode ser sempre tipo, do primeiro ao último. Então tu estaria fazendo n quadrado mesmo, bem pesado. Então o que seria a solução otimizada? Prefixando, que a gente falou bastante com as pessoas. Prefixando seria basicamente o quê? Tu somar, colocar no vetor a soma dos prefixos. O que é o prefixo nesse caso? É a soma de todos os elementos anteriores. Então o que a gente faz? O que eu fiz? Como eu gosto de fazer? Não sei se... Na real tem outro jeito, mas eu gosto de fazer assim. Eu começo o vetor com 0, porque o 0 não muda nada na minha conta. E aí, para cada uma das leituras, eu coloco no meu vetor de prefixo o elemento anterior mais o que eu acabei de ler. O que eu garanto com isso? Que eu vou ter nessa posição a soma dos elementos até aquele momento. E aí depois, para cada uma das queries, aqui não era query, eu apontei errado, desculpa, aqui é query. Para cada uma das queries, eu vou fazer simplesmente uma busca em O de 1. Por quê? O meu prefixo na posição N é uma lista, que eu falei no começo, O de 1, a seleção, menos aquele carinha, né,
do final do intervalo, mais o que ele acabou tirando do começo do intervalo. É difícil, mas tipo, talvez depois eu explique melhor. Ou vocês discutam entre vocês aí. Então, o que a gente tem de diferença? No pior dos casos, tipo, vai ser igual para os dois, que eu falei que o i é igual a 1 e o j é igual a n. Então, tu vai fazer 10 na 6 vezes 10 na 6, no caso do naive, que está aqui embaixo, O de n vezes q. Só que no caso q é igual a n, então é n quadrado. E no caso do prefixo sum, a gente faz um for de k queries com operações instantâneas O de 1. Então, no final, a gente tem complexidade n mais q. É muito mais rápido do que n vezes q. Todo mundo pode concordar com isso, eu acredito. Recursividade, é importante falar também. Na recursividade, a gente tem outros problemas, que é difícil tu calcular o tempo exatamente. Porque não é exatamente linear, não são dois fors, é um bagulho um pouco mais complexo. A palavra complexo agora fez sentido. Então pode ser meio chato calcular. E memória é importante também, porque tu pode estourar a tua memória muito rápido, tipo assim, esse cara aqui, a memória está estourando rápido. E aí tem o teorema do mestre, que eu só vou mostrar, mas eu não vou explicar. O teorema do mestre, o teorema mestre, na verdade, não é do mestre. O teorema mestre, ele, tipo, dado isso aqui é como tu escreve, a função recursiva, matematicamente, tu consegue separar em 3 casos. Tu testa pro primeiro caso, se não der, testa pro segundo, se não der, testa pro terceiro, se não der, não deu, azar. Ou tu pode fazer análise na mão também, sem usar o teorema mestre, que também às vezes pode ser mais fácil. Mas depois, se quiserem, eu explico, mas eu não estou muito afim. Só para saber que existe mesmo. Então, aplicando aqui, essa aqui seria a recorrência do merge sort. 2 vezes. Então, pode ver que tem o t de n aqui, né? A recursividade é o quê? Chamar a função de novo. Então, o t de n chama o t de n sobre 2. Então, a recursividade aparece aí. E para cada uma das operações, tu tem n, uma complexidade de tamanho n, então O de n. E a condição de parada é o t de 1, que é igual a 0, é instantâneo, é um O de 1, então não custa nada pra gente. Aí quando a gente aplica o teorema para A igual a 2, B igual a 2, e nossa função sendo n, a gente tem isso aqui, que é basicamente a aplicação de álgebra. E no fim a gente tem que o t de n tem o θ aqui, mas na real é O, porque a gente vai falar tudo com O. Então n é log n. Então, para finalizar aqui, lembrando que tem a memória ainda. A memória é importante. Porque se tu fizer uma função recursiva muito grande, tu vai acabar explodindo tua stack. E aí tu não vai conseguir fazer passar. Já viram, né? O meme tá aqui na cara de vocês. Então, sempre tomar cuidado quando for fazer recursividade na maratona. Que pode ser que, além de ser mais lento em tempo, comparado com o iterativo, pode acabar estourando memória muito mais fácil. Até porque cresce muito mais rápido, considerando que tu vai copiar elementos para cada uma das chamadas de memória. Vocês são claros, já viram recursividade? Ou tipo estão boiando? Recursividade é uma função chamar ela mesma, basicamente. Devia ter falado isso antes. Não, a gente sabe, ele só entende o cálculo absurdo que tu colocou na tela. Isso aqui? Eu também não entendo, eu só copio. Tipo, na prova a gente leva... Não. Então, sempre que der, iterativo. Quando não der, faz isso aqui. Tem umas soluções interessantes para recursividade, para passar mais rápido no tempo, não necessariamente na memória, na memória é pior ainda, que é usar uma DP, mas tipo, isso já é outro maratonando, não vai ser agora. Usar a programação dinâmica, que vai fazer o tempo ser muito mais otimizado. É interessante, é uma parada legal para estudar. E por que também recursividade aparece bastante? Porque grafos e árvores requerem bastante recursividade. Não requerem, mas é mais fácil, porque o algoritmo ele meio que é recursivo por sua natureza. Então, tu aproveitar a stack do computador, do sistema operacional, é mais fácil do que tu criar uma stack na mão e ficar colocando elementos, tirando elementos, colocando elementos, é chato. Então a gente aproveita a recursividade para fazer isso.
Só que às vezes pode dar problema. Então é isso, muito obrigado. Atenção de todos. E agora declaro iniciada a nossa sessão de discussão. E o que pode fazer? Pode comer bolachas, não tem. Era para ter, mas não tem. Pode beber café, se tiver ainda. Eu ia dizer que não pode ficar bravo com ninguém, mas agora pode ficar bravo comigo só. Pode me perguntar, pode me corrigir, pode querer adicionar alguma coisa, pode só existir, pode codar alguma coisa ali, pode pedir para eu codar alguma coisa, pedir para eu, sei lá, fazer qualquer coisa. E bater um papo agora. Vou ter o nosso último papo de meia hora. Muito obrigado.